A entendeu? maior prova disso foi agora Uhum. recentemente no Covid. Você teve a pandemia, no qual os Estados Unidos precisou agir exatamente dessa forma. Ô, Cássio, se você que analisa muito, Felipe também, existem alguns economistas que sempre vêm aqui, você deve conhecer o Facuri, o Faca e o Roxo, e eles analisam muito o macro. O Faca trabalhou anos em Wall Street, o Roxo também, bastante tempo analisando, né? Trabalhou em grandes bancos. E eles falam que agora a gente está perto de um ciclo de 1929. Eles têm até as teorias deles ali. E eles acham que pode ter aí um crash à lá 1929. Com determinadas. Claro que, pô, era totalmente um contexto diferente, né? Antes. E agora é outro contexto. Mas o mundo tá tão viciado em dívida, 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 emissão de dívida, que ele falou que é inevitável um crash. Vocês acreditam nisso? Esse vício de dívida, dívida, dívida que nós estamos falando aqui, é isso. É a única forma, aí meu ponto de vista, tá? É não tem uma saída se você não tem um crash para esse dívida, dívida, esse vício cíclico de dívidas. Ou você cria ferramentas que conseguem suportar essa dívida, aí você assenta, que é o caso, acredito, de stablecoins, que você pode trazer entidades privadas paralelas ao Banco Central para comprar a dívida. Ou seja, a gente tem ali o próprio Banco Central não querendo absorver através de emissões de stablecoins. Aí você traz Tether, traz Circle para comprar essa dívida, aí você começa a controlar um pouco mais. Ou a única forma que eu enxergo é realmente você caminhar para um crash, não sei se mesmo de 1929, mas É, no mesmo passo, talvez, né? tem algumas diferenças entre O mundo, hoje né, e cara? 29, né? Ó, Uma pequenas diferenças, né, cara? algumas, mas assim, e dessas algumas são mais significativas, tá? Quando a gente volta para 1929, um dos fatores que realmente deflagra o crash é quando começam a corrida aos bancos e as pessoas vão tentar sacar o dinheiro que elas têm no banco, elas não conseguem sacar e o banco fecha a porta. Então é icônico as imagens de 29 daquelas filas infinitas na porta do banco e o gerente do banco fechando a porta porque não tem dinheiro para honrar o saque de todo mundo. E nós sabemos que bancos não têm o dinheiro para pagar todo mundo, Sim. porque as reservas dos bancos são fracionárias. Só que hoje, majoritariamente, o dinheiro não é físico, o dinheiro é digital. Então, uma corrida aos saques, ela não é uma fila na porta de um banco, ela é um excesso de requisições de saques digitais. Então, a natureza de uma corrida aos saques hoje, ela é drasticamente diferente da natureza de uma corrida de saque de 1929. Sendo que também, ao mesmo tempo que, claro, hoje em dia é muito mais fácil você tornar um banco insolvente, porque se na fila há uma fila gigante, mas é um sacando de cada vez. Sim. Nós fazemos saques em paralelo. Se nós três solicitarmos um saque ao mesmo tempo, a gente não vai ser processado numa fila indiana, vai ontem tentar fazer o saque ao mesmo Sim. tempo. Então, se muita gente pede para sacar, você pode derrubar um banco. Só que ao mesmo tempo, como o dinheiro já é eletrônico, é muito mais fácil fazer expansão monetária, imprimir 20 trilhões de dólares e Sim. passar esses números no banco e fala: pronto, tá aí o saldo que você precisa. Então, ao mesmo tempo que a economia mais fluida e esse sistema monetário mais dinâmico permite a aceleração de uma corrida de saque, ele também auxilia demais e facilita muito uma medida de resgate artificial, que é fazer o que eles aprenderam a fazer desde 1900 e desde 2008, na verdade, com o subprime, que é: temos um problema, não importa, a gente pode imprimir dinheiro e imprimir o nosso caminho para fora do problema, entendeu? Então eu não sei se a gente teria esse crash. Eu acho que antes disso, algum ato bipartidário seria aprovado lá e vamos imprimir Pra os segurar. trilhões que tem que ser E impressos salvar e a tá aí salvar a economia. economia, É. porque o E mais preço dívida. porque acontece, o jogo é um jogo de o duplo mandato do Fed. O Fed, o Banco Central, tem missão dupla. Ele tem que manter a economia estável, ou seja, controlar a inflação, e ele tem que maximizar a geração de emprego. E é um mandato complicado, porque se você fortalece a economia, ela esquenta e ela inflaciona. Se você tenta controlar a inflação, você esfria a economia e você causa desemprego. Então, existe um dilema entre ou eu deixo a moeda forte ou eu deixo a economia e os empregos forte. É um ou outro. Ou você salva as pessoas ou você salva a moeda. E essa é uma escolha eterna do Fed. Quando você vê que as pessoas vão morrer e as pessoas vão passar fome e vai começar a ter saque na rua, né?
caos civil, violência e você vai ter a perda do controle da ordem civil, esquece, cara. Você vai imprimir dinheiro e pode ter inflação à vontade. Porque entre sofrer com a inflação ou perder o funcionamento ordenado do Estado de Direito, é muito fácil você escolher topar a inflação. Topa a inflação, mas não vamos perder o caos e ter que matar gente na rua porque tá tendo saque generalizado. Então, se chega nesse ponto, eu acho que antes de nós termos um crash como o 29, eles já vão falar, não, cara, não vamos deixar chegar nesse ponto. Vamos imprimir dinheiro antes, entendeu? Por que 2008 não chegou nesse ponto? Por que pós-Covid não chegou nesse ponto? Pós-2008, eu lembro das notícias de jornal. 2008, irmão, era o apocalipse econômico global. Esse era o tema. A economia global vai colapsar inteira de uma vez só. O fim do capitalismo, né? Assim, acabou tudo. Morreram os bancos, tudo vai morrer. Então, para não ter a instauração desse colapso, você se antecipa e imprime bilhões, imprime trilhões, injeta na economia e deixa a conta chegar no futuro para resolver o problema de agora, A entendeu? maior prova disso foi agora, recentemente, no Covid. Você teve a pandemia, no qual os Estados Unidos precisou agir exatamente dessa forma. Imprime dinheiro, que é a única forma aqui de você... Depois nós vamos pagar essa inflação. Mas imprime dinheiro agora, senão nós vamos entrar num caos aqui de Estado. Então, essa é a prova viva. A gente teve a POC, né? A POC estava aí. Por que isso mata a moeda? Porque agora você tem muito mais dólar do que tinha antes. Então o dólar se enfraquece, você dilui o dólar. Você dilui o dólar e aumenta tremendamente a desigualdade socioeconômica. Porque quando esses novos dólares são impressos, eles não chegam na economia de forma homogênea. Eles nascem no Banco Central, vão para os bancos comerciais, passam pelas empresas e por Wall Street, e se sobrar um troquinho, chega no bolso do cidadão comum. Sim. Entendeu? Então, quando você imprime dinheiro, a forma como ele nasce e encontra seu caminho até a economia, os ultra-ricos abocanham a maior parte do dinheiro impresso. E o cidadão comum não vê um reajuste proporcional à sua diluição. Então você salva momentaneamente a economia, impede o colapso, mas você dilui as pessoas comuns e enfraquece a moeda. Contra o Bitcoin, por exemplo, é uma delícia. O dólar faz expansão monetária, o Bitcoin responde na hora. Né? Responde se apreciando. O começo da recuperação do Bitcoin em 23, depois do nosso bear market, foi justamente quando teve a falência do Silicon, Silvergate e Signature Bank. Os Estados Unidos imprimiu 400, 600 bilhões para salvar aqueles bancos. Na hora o Bitcoin, opa, o dólar foi impresso, opa, agora eu continuo sendo 21 milhões. E agora tem um monte de dólar a mais. Sabe quantos dólares foram impressos para resgatar da pandemia? Nossa. 5,5 trilhões de dólares impressos em 1 ano e meio, velho. Como medida de resgate da pandemia. De acordo com Alan Greenspan, né, que é um ex-Fed, eles literalmente armaram uma bazuca nuclear para fazer uma cirurgia. Né? Os caras não sabiam o tamanho do problema, ninguém sabia até quando ia durar a pandemia. Então, primeira vontade. Sabe qual o número? Sei lá, 5,5 trilhões. Chutaram o número vai. Podia ser 4, Podia ser 500 bi, podia ser 100 bi, mas foda-se, joga 5,5 trilhões e vambora. Porque ninguém sabia o tamanho do buraco. E eles não queriam arriscar o quê? Não queriam arriscar perder a ordem civil. Então é melhor imprimir uma quantia desproporcional de dinheiro e topar o risco inflacionário do que arriscar o desmonte do Estado de Direito, sacou? Da ordem civil. Acho que outros momentos que a gente vê isso são momentos de guerra. Você vê, né, o Estado imprimindo dinheiro exatamente para isso. Inclusive, a inflação ela é uma arma de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, você viu os alemães nazistas imprimindo a libra, pegando um aviãozinho por cima lá da Grã-Bretanha e joga dinheiro lá. O inverso também. Eles imprimiam o barco, joga o avião lá e joga dinheiro. Porque se você joga oferta, você aumenta a inflação daquele país, o poder de compra vai sendo reduzido. Você vai matando, você vai minando, né, aquela população de dentro para fora. Então, repare como, né? Que engraçado. Ó. Essa história é muito boa. Não escutei não essa história. Não. Esse plano foi mais ou menos bem executado, porque eles conseguiram acesso às prensas inglesas e começaram a trabalhar para falsificar a Libra. Eles falsificavam? Mas eles conseguiram as máquinas mesmo. Então era operação de inteligência. Top, né? Era top, falsação boa. E a ideia era imprimir um monte de Libra, sobrevoar a Inglaterra e arremessar dinheiro no chão
para desvalorizar a moeda e desestabilizar o arranjo econômico. Caralho. Só que aí eles também viram que eles poderiam usar essas libras para investir e comprar a dívida inglesa. Aí começou a máquina. Aí, o que a gente faz? A gente usa o dinheiro e gasta ou a gente joga ele lá, entendeu? É bem doido isso. Tem uma tese que, inclusive, acho que meados dos anos 80, né, falava-se que pelo menos 20% ali da Libra, ela era Libra podre, era a Libra que tinha sido impressa, não tinha laço, não tinha nada, ninguém sabia de onde tinha vindo. Era ali tava herdando, né, ainda resquícios da Segunda Guerra Mundial. Que louco, né? Essa história é muito legal. Cara, tem um documentário muito bom sobre isso. Depois a gente procura, a gente passa pra assistir, bem legal. Passa sim. Mas vocês acham que então o mundo vai ser salvo ali por conta dessa impressão sem precedentes, né? Salva é uma palavra muito forte, né? Porque uma hora vai... Não tem como ser assim pra sempre, né? Chega uma hora que tem um ponto de inflexão, mas eu acho que você posterga o colapso.